Olá pessoal, estamos trabalhando sobre o tema relacionado à sua autoestima. É óbvio que a autoestima do ser humano é muito importante ele ter consciência de que a autoestima vai definir muito os seus sucessos, porque todo ser humano você pode tirar por você. Todo ser, ele curte estar na presença de alguém que tem uma autoestima elevada, pode tirar por você. Tipo, se você está próximo de pessoas que são felizes, que demonstram positividade, alegria, sabedoria, você pode ver que você curte essas pessoas, que elas elevam você. Se você curte, as outras pessoas também curtem estar ao seu lado, se você for um ser que tem uma autoestima elevada. Caso contrário, se você tem uma autoestima baixa, se for uma autoestima sensível, muitas pessoas não vão querer estar junto a você. E você vai perceber que no decorrer da tua vida que a maioria das coisas que você consegue, a maioria dos seus sucessos estão muito relacionados à sua autoestima. E hoje nós vamos te dar uma ideia da formação dessa tua autoestima, de como que você estruturou a sua autoestima, a sua inteligência inconsciente que está relacionada a isso. Então, você tem que compreender, é importante que você compreenda, porque grande parte dos homens e mulheres, dos seres na vida adulta, eles fazem coisas que muitas vezes não é do gosto deles. Muitos percorrem caminhos que não escolheram para percorrer. Muitos vivem uma vida de infelicidade, procurando sempre a felicidade. Muitos têm atitudes que não programaram, tipo, eles quando estão diante do imprevisível, eles não sabem o que fazer. E não sabem, então, a maioria das pessoas não sabem fazer as suas escolhas na vida adulta. Muitos homens na vida adulta são verdadeiras crianças, falta-lhe a maturidade. E isso está tudo relacionado à formação, à preparação dessa autoestima, à preparação da estrutura psíquica do ser. O que nós vamos te falar aqui hoje tem uma exceção ou outra que foge desse contexto, mas é uma raridade, pessoal, porque a autoestima do ser humano, ela é formada no decorrer da vida, do ser. Então, uma exceção ou outra que vai fugir a essa regra. Tipo, por exemplo, existiu na China, se eu não me engano, é na China, um menino que ele tinha na época 5 anos de idade. Esse menino tocava piano, ele tinha uma mãozinha pititica, cara, e ele tocava piano com a maestria de outro mundo. Pessoas, aqueles especialistas que tocam há décadas, não conseguiam daquela forma. Então, é uma coisa que a nossa inteligência consciente, a nossa inteligência racional não consegue justificar como que aquele ser aprendeu aquilo, ele nasceu com aquilo. Como que se explica? Tem como se explicar, mas tem que estar num outro nível para você compreender. Agora, isso é um lado positivo. Da mesma forma, você deve conhecer crianças, observe bem, rebelde, criança de 3 anos de idade, que é rebelde, que é má, que é cruel, que parece que o mal está naquela criança. E ela convive com um pai considerado normal, uma mãe saudável, a família saudável. Por que ela é daquele jeito? Tem coisas, então, que fogem do nosso conhecimento racional. Agora, que um ser que estiver ligado com a espiritualidade, tiver a espiritualidade trabalhada, um ser que vive a espiritualidade, que vive a teoria da espiritualidade, a prática, que consegue aplicar essa espiritualidade, esse ser consegue compreender isso. Mas entre nós, poucos homens fazem isso aí. Poucos homens vivem a espiritualidade do jeito que é. A maioria dos homens e mulheres aqui, elas vivem em paradigmas espirituais. É diferente. Eles querem, eles se agarram a uma religião e acham que só aquilo está resolvido, e não é. Então tem casos extremos que fogem do nosso conhecimento, que fogem da lógica, fogem da razão, que até para você compreender, você tem que estar em outro nível. Mas a personalidade da maioria das pessoas, ela é formada no decorrer do tempo, e formada conforme, e sendo assim, ela é formada conforme você vive. Bom, nos primeiros 7 anos de vida, a tua autoestima, ela foi basicamente formada pela sua inteligência auditiva, pelo que você ouvia. Você pode observar que uma criança, quando ela começa a ouvir algumas coisas, o que ela mais ouve, ela comenta. Primeiro ela ouve uma vez, 2, 3, depois ela começa a falar aquilo. Uma criança que fala muito palavrão,
Aquilo lá não nasceu na mente dela do nada, é porque ela ouviu aquilo várias vezes. Uma criança que fala muitas coisas positivas, é óbvio que ela vive num ambiente mais saudável. Por isso que é interessante que uma criança, principalmente antes dos 7 anos, ela vive num ambiente o mais saudável possível e que receba muitas dicas positivas. Pesquisadores colocaram nas orelhas de crianças microgravadores para registrar o que essas crianças falavam, o que as crianças ouviam, essas crianças com menos de 5 anos de idade. E comprovaram o que já praticamente sabiam, que mais de 90% do que as crianças ouviam eram repreensões ou eram coisas negativas ou relacionadas à negatividade. Tipo, você não pode fazer isso, por que você fez aquilo? Isso você não deve. Tipo, eles ouviam mais de 90% o que não era para fazer, ou repreensões direcionadas mesmo. E aproximadamente 10% era um elogio, alguma coisa positiva. Então isso vai, na realidade, jogando a criança para trás, ela cresce dentro daquela negatividade. Uma criança, na realidade, ela já é consciente, desde quando ela nasce, você era assim, ela já é consciente dela, do que é certo e do que é errado. Simplesmente ela não sabe o que ela é consciente. Por que ela não sabe? Porque ela é uma criança mesmo. E porque ela tem autoridades, as autoridades dela. Por exemplo, você leva uma criança no supermercado. Uma criança que já tem alguns hábitos assim sensíveis. Você leva no supermercado e a criança quer um bombom. Ela fala, papai, eu quero um bombom. Aí você fala, não vai dar para te dar esse bombom. Aí a criança bate o pé e você fala, não vai dar. E ela rola no chão, esperneia. Aí você fala, não, bebê, então pega esse bombom aqui. Olha o que você fez. O que muitos pais fazem. Eles dão algo, eles beneficiam a criança naquele momento em que ela fez uma birra. Então ela tem consciência que quando ela fazer aquilo, ela será beneficiada. Ela sabe o que ela está fazendo. Agora, por outro lado, se você quiser, nesse exemplo aí, você podia ter uma outra ação que ajudava ela beneficamente. Você, o pai, a mãe, é a maior autoridade de uma criança. O pai e a mãe são o super-herói daquela criança. E ela está fazendo aquela birra porque os super-heróis dela estão protegendo aquela birra. Se os super-heróis dela não proteger, não fazem. Observe que uma criança desse jeito, ela faz isso sempre na presença dos pais, na presença das pessoas que ela considera autoridade. Mas é porque eles são os responsáveis por ela e por aquilo. Uma ação inteligente naquele momento seria o abandono, tipo, ela se sentir abandonada. Se você abandonar uma criança, não é abandonada assim generalizada, mas ela tem que se sentir abandonada. Uma ação legal. Se a criança fez a birra, e você virar as costas e você sair, você vai ver que a birra acaba. Por quê? Porque o super-herói dela, quem estava protegendo ela naquele momento, ela e a birra, saiu. A sociedade raramente vai proteger uma criança assim. Isso quando ela é criança. E quando na vida adulta, muito raro mesmo que ela vai proteger uma criança que foi criada dessa forma. Aí ela vai se ferrar na vida adulta, uma criança que conduz a vida dessa forma. Olha só, se você sair da presença daquela criança, se esconde atrás de uma prateleira, ela fica naquela birra. Quando ela levantar, que ela olhar, que ela se conscientizar que ela está sozinha, só tem estranhos que ela não conhece, loguinho ela está em ordem. Ela para, respira, aí você pode se aproximar, ô bebê, tudo bem? Pronto, já está organizado. Ela vai registrar na consciência dela de que toda vez que ela tiver aquela birra, ela perde a proteção, ela perde os super-heróis dela. Então é óbvio que ela vai ficar conscientemente ligada àquilo e raramente ela vai ter uma nova birra, e sendo desnecessário até uma agressão naquele momento. É muito interessante que você raciocine que no começo da vida eles aprendem muito ouvindo até os 7 anos. Dos 7 aos 14 a criança aprende mais com a inteligência visual, tipo, é o que ela vê, não é o que ela ouve. Observe quando você fala com uma criança de 7 a 14 anos, como a criança, você está falando e ela está tendo pensamentos. Observe no olho dela, está tendo pensamentos. A cada 10 palavras que você fala, ela ouve 9, ou talvez, ela ouve uma a cada 10, ou talvez nenhuma. Tudo passa pela cabeça dela. Por quê? Porque ela se espelha no que ela vê, não é o que ela ouve. Por exemplo, se você tem um filho na cidade, aí você fala, bebê, você tem que ir para a igreja. Hoje é domingo, você tem que ir para a igreja todo domingo cedo. Mas ela vê que você fica em casa, preparando a carne para o churrasco, tomando uma gelada, daí ela fala, não, esse negócio de ir para a igreja, ela se espelha no que você faz, não é aquilo que você fala. O negócio para a igreja não funciona. O negócio é
Passar uma carninha, tomar um refrigerante, é isso que ela se espelha. Vocês falam, bebê, você tem que estudar, para daqui uns dias você vai ser uma doutora, um doutor, assim por diante, mas ela percebe que quando você chega em casa, você só senta no sofá, pezão em cima da mesa, e um filme radical, uma novela, tal, ela fala, nada, a ideia é ver novela, e assim por diante, ela se espelha no que você faz. E é muito interessante que nessa idade, dos 7 aos 14, que as crianças fossem conduzidas a lugares saudáveis, tipo, lugares onde ela entra em contato com pessoas de sucesso, porque elas estão se formando, elas estão formando a personalidade, a autoestima dela nessa época. Então aquilo vai fazer com que ela tenha visão de mundo. Tipo, se ela vai em lugar que tem pessoas de sucesso, felizes, alegres, ela tem modelos para ela seguir. Se ela não tem modelos, ela não sabe o que ela quer na vida, gente. Se ela vive num mundo fechado, ela vai pensar que aquele mundo fechado é aquilo, e aquilo vai fazer parte da estrutura daquele ser. Por isso que ela tem que ir em lugares abertos, lugares que tem pessoas felizes, lugares que tenham pessoas de sucesso, tem que visitar a Assembleia Legislativa, Câmara de Vereadores, o Palácio, os ginásios de esporte, shoppings, e assim por diante, lugar que tem pessoas alegres, igrejas animadas, elas ajudam aquilo a enriquecer a espiritualidade dela. Isso vai dos 7 aos 14. Dos 14 aos 21 já é uma outra etapa, que é a mais sensível. Elas já entram na fase de socialização, que vai dos 14 ao 21, que os 21 é onde teoricamente elas iriam entrar na maturidade. Então, dos 14 ao 21, ela entra na etapa da socialização. O que é a socialização? Elas querem conhecer pessoas, elas querem conhecer gente, elas querem conhecer coisas novas. Aí é que entra o problema de pais que não conseguiram manter os filhos naquele raciocínio da inteligência auditiva e visual, para daí, quando chegar nessa inteligência sinestésica, que é o praticar o que eles aprenderam, eles estão desestruturados. Aí que os filhos escapam no meio dos dedos das mãos, e o pai não obtém o controle. Daí muitos pais falam, puxa, mas eu fiz tudo com meu filho e não está dando certo, é que ele não fez tudo, ele não foi amigo do filho dele. Se ele tivesse tido os cuidados e sido amigo, nessa época ele não perderia, porque o filho, quando ele iria querer conhecer coisas, pessoas, gente, ele ia ter intimidade com o pai e trocava ideia. É muito mais difícil ele entrar em errado nessa época. Então, a fase da socialização é a fase mais complexa, porque é o momento que está mais aguçado o ponto mais frágil do ser humano, que é a sexualidade nessa época da vida. E aí as pessoas muitas vezes ficam submissos a muitas outras coisas devido à própria despreparação. E isso, teoricamente, é para acabar aos 21 anos de idade, aonde o ser humano é para adentrar na vida adulta. Mas o que acontece é que a maioria não finaliza aos 21 anos de idade. A maioria das pessoas nunca entram na vida adulta porque nunca adquirem a maturidade pela sensibilidade que houve nesses anos de formação, que é do começo da vida até os 21 anos, teoricamente. É interessante que você entenda que essa idade que a gente está dando, não é que ela seja exata, tem uma flexibilidade, porque depende muito da genética do ser, e de muitos fatores, incluindo mídia, religiosidade e tudo que vem atualmente afetando os condicionamentos das pessoas. Mas psiquicamente é assim que o ser humano, é nessas idades que o ser humano utiliza mais esses tipos de inteligência que a gente está afirmando aqui. Chegando aos 21 anos de idade, já deveria ser um ser saudável e estar entrando na maturidade, tipo, já tomar decisão própria, já saber o que queria, qual profissão que deveria seguir e assim por diante. Mas aí nessa idade, dessa idade para frente, a maioria dos homens e mulheres, você pode perceber que são seres passivos, são influenciados facilmente, eles acabam ficando seres muito submissos. Homens e mulheres acabam ficando assim. Por quê? Por causa da sensibilidade. E assim não adquirem a maturidade. Pode ver que a grande parte das pessoas hoje da vida adulta são muito passivos, vão submissos, são muito submissos. São influenciáveis com grande facilidade, porque não têm a maturidade, não tiveram a estrutura. E aí ficam verdadeiras crianças a vida inteira. E você percebe hoje que tem homens hoje com 50, 60 anos de idade, homens bons, de coração bom, e que querem o melhor para os filhos, mas eles mesmos se sentem verdadeiras crianças, eles não sabem ter certas atitudes nas horas que deveriam, porque tiveram essas etapas da vida frágil. Mas só que tem como você ir lá e trabalhar isso, voltar lá atrás e resgatar.
Com certeza, esse trabalho que nós estamos fazendo aqui, se eu perceber no decorrer do tempo, que ele vai auxiliar você a se reestruturar novamente ou estruturar pessoas que provavelmente serão seus dependentes, né, e vão contar com você como sendo uma autoridade, como sendo um super-herói deles, que geralmente são os filhos, os sobrinhos ou outras crianças que houver a necessidade. Certo? Posteriormente, então, daremos sequência a essa ideia. Hoje fechou esse ciclo.